Ao vivo. No ar e no vídeo com mais um Fake Bola. Hoje voltamos com mais um convidado sensacional, um jogador, nível europeu, o cara tava aí dominando o leste europeu, mas depois a gente fala dele, eu começo pedindo destaque dele, do rapaz que tá voando também na produção, junto com o nosso parceiro Rafa Souza. Rafael Fernandes, o Coruja, seu destaque inicial. Boa noite a todos, boa noite, galera. Estamos aí, né, com convidado, muita neve na chuteira, né? O amigo tá com muita neve na trava da chuteira. Então é isso aí, vai ser uma resenha boa. Não vou dar spoiler, né? Vou esperar você apresentá-lo ainda devidamente. E é isso. E é cria, hein? É cria, né? É cria do Glorioso? Cria. Olha, é meia-meia, hein? É meia-meia, hein? A gente vai falar disso, mas vamos lá. Também temos uma querida. Começa. Nós também temos nessa boa mesa nosso querido Rica, né? Boa noite da Rocinha para o mundo. Como o Rafael Léo disse. Dias! Pô, qual é, cara? Pronto, fiquei com fama de Léo Dias agora. Ande fofoqueira. Como o Rafael disse, o destaque inicial vai mesmo pro convidado, que ele podia simplesmente virar pra gente e perguntar assim: pô, vocês jogaram aonde para querer falar comigo? E não mandou dessa, tá aí, atendeu a gente. Entendeu? A gente está dedicando um pouco de tempo para a gente aí. Queria agradecer já de começo. E o meu destaque como é que é o destaque inicial, né? Eu ia falar oficial. Meu destaque inicial é esse. E o destaque inicial também para as torcidas que estão indo para a rua. Eu não entendo. Os caras, eu apoio, mas os caras brigam entre si no estádio, a porrada come e vai para trás de democracia na rua. É meio confuso, mas eu apoio. É porque tem outros interesses sempre, né, Rica? O problema é que sempre tem um interesse ali de ser maior do que, às vezes, o clube. Nesse caso, por enquanto, me pareceu ser uma união, de fato. Também temos o Edmar aí, novas boas picapes. Boa noite, Ed. E ele vai trazer as informações. Aliás, Ed, manda o linkzão maneiro lá pro grupo, por favor, da nossa boa transmissão, para a gente passar para o Wellington e para a gente divulgar também mais aí nas nossas boas redes sociais. Bom, já antecipei. Aliás, quem está vendo a live já sabe porque o nome dele está ali. Hoje a gente recebe o nosso querido Wellington Júnior, meio-campista, lateral. O homem joga em todas e atualmente está voando também como volante, com passagens pela base do Fluminense, CFZ, e o nosso querido Botafogo. Voou também no bom leste europeu, né? O cara tá aí com o passaporte mais carimbado do que muita gente aí que quer tirar uma marra, mas tá aqui dando essa moral pra gente. Boa noite, Wellington, seja bem-vindo. Boa noite, Renan, boa noite, Ricardo aí, boa noite, Rafael. Primeiramente, agradecer a oportunidade aí de fazer uma resenha com vocês aí, de poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha carreira, né, da minha caminhada dentro do futebol, que acho que são de profissional aí 12 anos de carreira, fora a base, né, é uma vida toda dentro do futebol, né? Muitas alegrias, muitas conquistas, algumas derrotas também, que é normal, faz parte, né? Mas o importante é a caminhada, dar continuidade no trabalho, sempre buscando o melhor, dar o seu melhor dentro de campo, para que sempre as portas estejam abertas nos clubes e em qualquer lugar onde a gente está sempre presente aí. Sem dúvida. Wellington, eu vou abrir os trabalhos te perguntando como é que você está fazendo para... Geralmente a gente começa do início da carreira, mas eu vou começar pelo final, que é como é que você está fazendo para manter a forma nesse período de quarentena, e também para cuidar da saúde mental, porque é muito difícil, né? Você, como atleta, sempre teve com o corpo em atividade, até em férias vocês acabam tendo que cuidar do corpo e tudo mais. Eu acho que deve ter sido o período que mais tempo você ficou sem jogar, né, profissionalmente ou treinar. Como é que você está fazendo aí nesse período? Então, cara, eu tenho mantido a forma, né, na academia, na Physio Sport Center aqui no Valqueire, mas, assim, com certeza é um momento muito difícil para todos nós, né? É um momento atípico, né? Coisa que nenhum jogador de futebol nunca passou por isso, de ter que treinar em casa. E, assim, a gente sabe que a nossa alegria é dentro de campo, né? Dentro de casa a gente treina para manter, mas a motivação não é a mesma, né? Eu acho que o que mais motiva a gente é a gente pensar no futuro, pensar que isso vai terminar, pensar que a gente tem que voltar mais forte do que nunca, entendeu? Para poder apresentar um bom trabalho e não deixar cair a forma física, a forma técnica, tática, que, sabe, a gente dentro de casa a gente consegue manter a forma, não é a mesma coisa, entendeu? E a gente
tem percebido aí, os campeonatos têm voltado, muitas lesões. Então essa é a maior preocupação do jogador de futebol, né? Do atleta em si, manter um ritmo onde a gente possa continuar jogando em alto nível, porque realmente a preparação, existe toda uma preparação para o nosso corpo, onde a gente pode chegar e apresentar um futebol, um jogo de alto nível, só que quando o nosso corpo não está preparado para isso, acontecem as lesões, que é a pior parte do futebol, da carreira, né? Que é a parte mais perigosa, que são as lesões. Que isso, às vezes, deixa a gente parado por 3, 4 meses, 5 meses, né? E isso atrapalha bastante a carreira do atleta. Então, assim, resumindo, é um momento muito difícil, cara, um momento muito difícil para todos nós atletas, que a nossa esperança é que tudo termine e a gente volte a ter a nossa vida normal. Tá certo. Eu abro então os trabalhos com o nosso querido Rafa Fernandes. Rafinha, sua primeira pergunta. Acho que o Rafa caiu, hein? O Rafa caiu. Enquanto o Rafa não volta, Rica, então abra os trabalhos, por favor. Eu vou fazer a nossa primeira pergunta. Tava vendo mais cedo que o Wellington estava naquela seleção de base lá do Sub-20, da seleção de base Sub-20, que foi vice-campeão em 2009 ali. Daquele time inteiro, eu queria saber dele assim, que eu sou o cara da fofoca. Não sei se eles passaram muito tempo sem concentrados e tal, se deu para dar uma festinha, uma fugidinha e tal, assim. Pô, daquele time todo ali, quem na época você, como meia, como jogador de dentro do campo, você via como um cara que ia explodir posso deixar mais lençóis, essa pergunta não é muito boa, mas quem daquela seleção que era tratado como muita joia, que não deu muito certo, se o cara tinha alguma perna e tal, você não precisa falar o nome, só falar se tinha alguém que tinha muita perna e acabou se dando mal aí no mundo do futebol e não foi muito longe. Cara, em 2009 tinha um grupo muito bom, até porque a gente formou esse elenco de 2009 em 2007, 2008, porque ali foi a última convocação que eu fui, que foi o Mundial. Mas a gente já tinha sido campeão na Venezuela, no Japão, no Canadá, então a gente assim, praticamente se conhecia, então a gente fez um grupo muito bom. Eu acho assim, futebol, a carreira de futebol, ela é feita de oportunidade e sorte também, né? Porque, por exemplo, assim, qualidade, todos tinham muita qualidade ali, porque cada um era destaque dos seus times, né? Só que trilhar um caminho de sorte, assim, no futebol é muito importante, onde você escolhe um caminho e dá certo, às vezes o outro escolhe o caminho que parece que vai dar certo, não dá certo. Por exemplo, o Alex Teixeira, cara, o Alex Teixeira, o Douglas, assim, que hoje são destaques aí do futebol, né? Mais o Douglas, que joga na Itália, Juventus, né? O Juliano também. Mas, sabe, o Alex Teixeira, ele tinha tanta qualidade quanto eles também. O Alex Teixeira é craque de bola. Só que, assim, pode ver, ele foi jogar no mercado chinês, ele foi jogar no Shakhtar. E eu acho que ele tem futebol, cara, para jogar no Juventus. Ele tem futebol para jogar no Barcelona, como o Douglas foi depois, o Douglas lateral. Entendeu? Só que eu acho que é o que eu estou falando sobre oportunidade e caminho, né? Eu acho que ele não teve sorte nesse caminho, de poder entrar na Europa, num grande clube europeu, onde ele poderia se destacar e até mesmo atuar pela seleção brasileira. Mas eu falo para você que, pô, ali o grupo era muito bom, cara. Tinha a Boquita, que também na época ele estava no Corinthians, né? E hoje, eu não sei se ele está jogando, mas está jogando no time, acho que Série B do brasileiro. Tinha o Tolói, que hoje está jogando na Itália também, ou na Espanha. Então, assim, a seleção é de muita qualidade. Eu acho que em relação a explodir ou não explodir, vai mais de sorte, né, cara? Tomar a decisão correta no momento correto, entendeu? Porque eu sofri um pouco por causa disso, né? Às vezes, eu escolhi alguns caminhos também que não dei muita sorte. Só que o futebol é uma roda gigante. Hoje você tá no Lari, amanhã você pode estar joga numa Série B do Campeonato Alemão, que a pouco tá jogando na Série A do Campeonato Alemão. Sim, verdade. Então, acho que é sorte, cara. Futebol é continuar trabalhando, acreditando que quando a porta se abrir, a oportunidade pintar, tem que agarrar. Verdade. Inclusive, você falou bem sobre isso, porque, se eu não me engano, o centroavante da seleção sub-20 não, sub-17, sub-20, o Matheus também saiu da Suíça
para o time de Série B da Alemanha e hoje em dia está jogando a Série A da Alemanha e está sendo preterido por grandes clubes, não só da Alemanha, como do resto do mundo. Então, tem muito a ver com o momento certo e escolha certa também, né? Isso é verdade mesmo. Esse é um dos exemplos, né? Porque a gente tem vários exemplos aí também, o Luiz Gustavo mesmo, que foi jogar terceira da Alemanha na época. Verdade. E um ano depois ele estava jogando a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Verdade. Bom, dando prosseguimento aqui, eu vou... O Rafinha ainda tá ausente, né? Não, tô aí. Então, Rafinha, faça sua primeira pergunta. Eu estava nas redes sociais aqui divulgando enquanto isso também. Boa noite a todos aí, boa noite, Wellington, agora. Primeiramente, agradecer, né? Agradecer ele por estar nessa live, né, cara? Porque se fosse eu, não estaria nesse... Aqui não é nível pro jogador igual o Wellington pra estar aqui, né, cara? Não tem. Entendeu? Agradecer o Xandão que falou com ele de pronto atendeu. Fiquei até meio nervoso, né? Mas, enfim. Ele, como teve... Ele estava até falando muito bem, acho que o Rica fez uma pergunta que eu ia até fazer durante essa seleção, porque eu acompanhava muito, eu gostava muito. Inclusive o Alex Teixeira, ele falou muito bem, era monstruoso na base do Vasco, então nem se fala, né? Então... Caiu aqui. Tudo bem. Eu ia perguntar para ele, nessa questão dele subir pro profissional num time grande, como o Botafogo, se essa dificuldade de ser um time grande, se alguém lá abraçou ele de uma certa forma, porque hoje você pode ver que pela situação financeira do clube, como o Vasco, como o Botafogo, o próprio Fluminense, que não vive uma situação financeira muito boa, os meninos são a solução, né, cara? Mas naquela época eles ainda tinham isso, para subir um menino da base era muito complicado, para ganhar o espaço, né, na verdade, como é que era? Então, cara, eu sou muito agradecido ao Botafogo, né? Ao técnico Cuca, que me deu a oportunidade de me promover profissional, né? Onde eu consegui ter meus êxitos dentro do Botafogo. Só que o problema do Botafogo, eu acho que ele tem medo de arriscar a base, sabe? Por isso que a gente vê o Flamengo vende muitos jogadores, o Fluminense também vende muitos jogadores, porque eles acreditam no trabalho da base. E dá confiança para o atleta, dar continuidade, dar prosseguimento na tua carreira, né? Já o Botafogo nem tanto, o Botafogo não valoriza muito os atletas da base. Não sei se por medo de arriscar, entendeu? Eu acho que o Botafogo poderia ganhar muito mais dinheiro, sabe? Vendendo os jogadores da base, negociando e fazer caixa para o clube do que eles fazem hoje, os atletas, entendeu? Eu acho que eles poderiam aproveitar muito mais. E ter retorno financeiro, que é isso que dá renda pro clube, né, cara? Quando se vende um jogador da base, né? Então, acho que pode ver, nos últimos anos aí, quem no Botafogo foi vendido? Só o Vitinho, né? A mais cara foi o Vitinho, jogadores. né? A mais cara foi o Vitinho. Poucos jogadores. Já o Flamengo não. O Flamengo praticamente todo ano vende 2 jogadores aí pra Europa. Pra China, E né? dentro disso também, né, Wellington? O próprio clube, por exemplo, o Flamengo vendeu jogadores. Então, o próprio mercado, ele ficou, vamos ficar de olho no clube do Flamengo, porque sempre tem jogadores saindo de lá, enquanto o Botafogo fica nessa questão de parece que não tem, foi o que você falou, você até jogou lá, você pode até falar melhor. O próprio Matheus Fernandes parecia que tinha olheiros do Barcelona, foram ver um jogo, botaram o moleque no banco. Nunca vi um negócio desse. Então, aquilo ali e a própria, às vezes a torcida também pega muito no pé, inclusive do próprio Marcinho, que fez uma temporada excelente e a torcida reclama. Aí é difícil também entender, né? É verdade. Então, inclusive, aquele momento que eu tava na seleção... Pode concluir, depois eu adiciono aqui um negócio. Então, aquele momento que eu estava na seleção, sendo convocado, eu acho que o Botafogo poderia me dar mais oportunidade ali, de poder atuar no profissional e tal. Só que, assim, sempre quando eu voltava, sabe, o Botafogo não dava aquela oportunidade de você ter uma sequência de jogos, até para se valorizar mesmo, que ali eu poderia, atrair grandes clubes europeus, scouts, né? E teve jogo que eu voltei do Mundial e o Botafogo me deixou no banco. Então, eu achei que, assim, ele poderia acreditar mais, que daria com certeza muito retorno. Verdade. E acrescentando isso da valorização, Wellington,
O Flamengo faz bem isso, como o Rafa falou. Inclusive, o Flamengo só com venda nos últimos 4 anos fez 600 milhões em venda. Só nos últimos 3 anos. Ou seja, só isso aí compensa todo o investimento da base, ajuda a montar os times, ajuda você ter a credibilidade do mercado para olhar melhor para vocês. Daqui a pouco o Lázaro já está saindo, daqui a pouco o menino Roque já está sendo observado, e os caras nem chegaram no sub-20, tá ligado? Estão no sub-17, já estão aí na boca de sair. Então, o que o Rafa falou sobre a questão de você valorizar e o mercado olhar para você com outros olhos é um fato, na minha opinião também. Mas, fazendo a pergunta para você, falando aí já da base e tudo mais, você sentiu muitas diferenças das transições, claro, além da idade que você em cada momento estava num clube, mas do Fluminense para o CFZ, para o Botafogo, você sentiu muita diferença na base e também quando você subiu, você já falou um pouquinho disso, mas a maior dificuldade do profissional é a falta de sequência? Eu queria que você respondesse essas duas para mim, por favor. O que acontece? Conforme você vai ganhando sequência, você vai ganhando confiança. E a confiança na carreira de um atleta é muito importante. Sim, porque, sabe, quanto mais você joga, mais você aprende, mais você se prepara psicologicamente, fisicamente. Então, acho que o atleta tem que estar sempre jogando o máximo que ele puder, porque é a experiência que ele pega, é forma física. Pode ver, quando o jogador ele fica de férias, ele volta mais devagar. Agora mesmo, nesse momento, você vai ver que a dinâmica do jogo vai ser um pouco mais devagar. Até o jogador começar a pegar confiança de novo, sabe? E pegar um ritmo mais intenso, a intensidade mesmo que vinha acontecendo nos jogos, acho que vai demorar um pouquinho também. É verdade. Assim, mas em relação à pergunta que você fez aí sobre a base, né? Cara, a gente quando tá na base assim, a gente não se liga muito de estrutura, né? Lógico, a gente, sem diferença, o Fluminense deu uma estrutura maravilhosa. O Botafogo já um pouco menos, né? Porque foi em Marechal, tava na transiçãozinha de Marechal ali, porque ia entregar o clube. Mas aí depois foi para Caio Martins também, que lá o complexo de Caio Martins é um complexo muito bom também, tanto de campo quanto de vestiário, tudo. Assim, aí joguei também no CFZ, que eu dei uma sorte no CFZ, que também tinha uma estrutura muito boa na época, porque tinha aquele CT de Vargem Grande lá, e era bem novo o CT. Só no Olaria que a gente ganhava no quartel, que era um pouco menor de estrutura, mas a gente não se liga muito nisso na base, né? Eu acho que é mais um profissional, que a gente precisa de uma estrutura maior, que a intensidade é muito maior, a preparação tem que ser muito maior, entendeu? Porque na base a gente é chuteiro no pé, bola no campo, uniforme e vai jogar. Entendeu? Agora é um profissional já mais complicado. Não, sem dúvida. Antes de passar por Rico, eu queria agradecer a galera do chat, agradecer ao nosso querido Rafa Souza. Rafinha, tá faltando você aqui, hein? Se conseguir chegar a tempo, entra aí, que a Rafa é nosso brotherzaço, tá ajudando muita gente. Ao Xandão também, que fez a ponte com o Edson. Obrigado, Xandão. Eu tava sem imagem, Xandão, respondendo ao teu comentário, porque enquanto eu tô lendo aqui também os comentários de vocês, compartilhando também, para não ficar aquela coisa de ficar olhando pro outro lado, a gente fecha às vezes, ou alguém vem falar com a gente. A gente tá de casa, né? Como todo mundo deveria. Quem não tá trabalhando tem que ficar em casa, gente. Bom, também agradecer antes do Guilherme, botafoguense fanático, dizendo que boa parte da categoria de base não vingam no futebol carioca, infelizmente. Também falou que propaganda é tudo, e eu concordo, ajuda muito nesse sentido. Bom, depois eu vou falar mais aqui com o pessoal do chat, mas eu queria agradecer essa galera que está aí interagindo também. E, Rica, manda ver, o Wendel também mandou um abraço. Manda ver, Rica, na sua pergunta, que eu vou ler depois lá do chat. Quem fizer pergunta, depois eu leio aqui. Eu queria saber sobre alguns sentimentos na carreira de um jogador de futebol. Por exemplo, o Wellington, eu queria saber dele se uma vitória que você se orgulhou muito, você ficou muito feliz pelaquela vitória, um jogo que você tem arrebentado, ou um título importante, e também a derrota, a que mais te doeu. Qual foram as duas, a vitória e a derrota? Mudando um pouquinho de assunto, mandar um abraço aí pro Rafael também, mandar um abraço pro Xandão aí, galera aí lá do Beira Rio, lá, galera de Caxias lá, que família. Com certeza esse ano aí, quando iniciar a Champions daí, eu tô junto com você novamente. E vamos lá, sobre a pergunta do Ricardo aí, cara, com certeza a derrota que mais me doeu foi a derrota pra Gana na final do Mundial, né?
que na verdade foi uma derrota que não foi uma derrota, a gente perdeu nos pênaltis, o jogo mesmo foi 0-0, né? Mas aí, infelizmente, a gente teve a cobrança de pênalti, a gente não teve a chance, a oportunidade de ser campeão e não conseguimos converter, mas faz parte do futebol e vida que segue, né? Eu acho que foi marcado foi a experiência, aquele clima, aquele momento ali de estar vestindo a camisa da seleção brasileira, de estar defendendo o Brasil, né? Representando o Brasil. Eu acho que aquela é uma sensação única que só quem passou e vestiu ali, jogou ali, sabe... sem explicação, cara. Eu acho que eu só tenho a agradecer de ter tido a oportunidade de estar naquele momento ali, de sentir aquele calor ali. Então, foi a derrota que mais me doeu, que eu gostaria de ter sido campeão, que aquilo aí ficaria mais marcado ainda na minha carreira, na minha vida. Assim, uma vitória, cara. Existiram várias vitórias, assim, muito, muito boa na minha carreira, mas, sabe, o jogo que eu mais lembro, assim, foi o jogo que eu fui campeão pelo Botafogo, na Taça Guanabara, que eu entrei no jogo e tal, e, pô, tive a felicidade de bater uma bola cruzada e o Maxwell fazer o gol. No finalzinho eu fui expulso até esse jogo, mas acho que ninguém lembra disso porque fomos campeão, então acho que a vitória... Tá chorando, Rafael tá chorando ali, com lágrima nos olhos. Essa vitória foi uma vitória única também, onde, sabe, ser campeão no Maracanã, vestindo a camisa do Botafogo, é um clube que eu tenho, assim, um clube que eu tenho muito carinho, muito respeito e admiração, porque foi meu primeiro clube como profissional, então foi o clube que me revelou, né? Então sou eternamente grato e fico com essa imagem na mente de ser campeão em 2009 no Maracanã, pela Taça Guanabara. O Rafael no Rica, vou te falar que vou passar a pergunta pro Rafael, mas eu tô enrolando porque o Rafael tá sem condição nenhuma agora ali, tá embargada a voz, tá emocionado. Foi o primeiro título com meu pai, pô. Aí, tá vendo? Tá vendo? Eu falei que ele não ia ter condição, cara. Tá visivelmente sem condição ali. Vai lá, Rafinha, faça sua pergunta, meu querido. Não, em relação ao Hélito, esse jogo foi com meu pai, né? Título da Taça Guanabara. Como ele falou bem, até mandar um abraço pro... eu tava lá vendo o jogo do Beira-Rio, eu tava sempre lá assistindo, hein? Em relação, você jogou 3 anos na Suíça, né? Jogou 3 temporadas lá em 3 clubes diferentes. Foi sua primeira experiência na Europa, né? Não, a primeira experiência na Europa foi em 2010 e 2011, quando eu estava na Eslováquia, que eu jogava no Spartak da Eslováquia, que é o segundo maior time do país. Então, em relação ao futebol, é eslováquio que fala? Eslovaco, né? Futebol eslovaco. Futebol eslovaco. Lá, tem muita diferença para o futebol da Rússia, assim, pelo que a gente acompanha, né? Tem os 4 grandes da Rússia ali, mas esses países frios ali, você acha que o futebol é muito diferente, é muito pegado, é pouca técnica, é mais vontade, raça, ou se dá sim para se jogar um bom futebol na Eslováquia, como até na Suíça também, que tem, acho que um nível até melhor, né? Assim, a gente daqui, né, a gente não consegue enxergar como o futebol tem evoluído na Europa. E em 2010 eu tive a oportunidade de jogar no Spartak. A primeira coisa que eu senti bastante foi a força, né? Que o futebol deles é muito forte, muito pegado. E a tática, porque para eles é prioridade, né? A tática para eles é prioridade. Já para a gente aqui no Brasil, o futebol brasileiro é um futebol arte, é um futebol bonito de se ver pelo fato da qualidade individual, né? Por exemplo, eu acho que o brasileiro arrisca muito a qualidade individual do meia pegar uma bola, fazer um fazer um drible e já sair na cara do gol. Já eles não, eles jogam mais coletivamente, né? O futebol deles é muita força e muito, muito tático. Então, por exemplo, é dificilmente você ver um jogador deles lá pegar uma bola, fazer um drible assim, surpreso, né? E fazer um 2 e sair na cara do gol. É muito difícil. Lá eles vão tocando a bola, eles vão subindo aos pouquinhos. E a força física deles lá é muito, muito acima nossa aqui. Mas como eu te falei, o futebol brasileiro ele se destaca pela qualidade individual. É o caso de jogadores que pegam a bola aberta aqui, com 3 lances, 3 dribles ali, já tá na cara do gol. É coisa que você não vê muito na Europa. Mas em relação à força, o futebol é muito forte.
na Eslováquia, tanto na Eslováquia quanto na Suíça. Tá certo. Bom, entrando nessa parte da tua carreira mesmo, o nosso querido Edmar aqui tá falando que perguntou se no Eslovacão só tem 2 clubes grandes que brigam por título, e depois eu leio a do Anderson também. Na verdade, a Eslováquia tem 3 times que são muito bons, assim, que tem tradição no país e que sempre brigam por títulos. Que o primeiro é o Slovan Bratislava, né, que é o time da capital. Segundo o segundo é o Spartak, de Trnava. E o terceiro é o Žilina, que é o time que jogou a Champions League há uns 6 anos atrás aí. Então são times que se destacam no futebol europeu por estar sempre jogando a UEFA, às vezes jogando a Champions também. Então acaba assim, como aqui no Brasil, né, cara? Os maiores times assim que tem uma renda maior também, que é o caso do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, né? Que tem uma folha maior salarial, que tem que a televisão paga melhor, né? A probabilidade é que esses clubes se estruturem melhor do que os outros. Mas dentro de campo, às vezes isso não pesa tanto. O que pesa mesmo é a qualidade, a força de vontade, o grupo tá focado, tá forte, tá num objetivo só, isso é o mais importante. O nosso querido Patrick Moraes falou aqui que você é brabo e que você foi campeão da Champions pelo Imperial. Um abraço, Patrick. Fui lá sim. O Anderson tinha um grande elenco lá no Imperial também, e eu tava jogando as 2 Champions, de Caxias e do Imperial. Aí quando terminou de Caxias lá, a gente teve a final lá de São João lá, o Xandão até tava lá na final com a gente lá, ele fez parte do Imperial também com a gente lá, o Xandão. Já levou esse caneco aí pra Caxias. O Anderson Guilherme perguntou aqui que é notório, né, que a força física está sendo muito mais valorizada do que a técnica. Os investimentos na base, na questão física, estão sendo maiores do que na técnica. Para resumir, você acha que valorizam ainda mais a questão física do que a técnica? E se sim, eu acho que é um erro, né? Porque a gente tem visto que é mais fácil você lapidar fisicamente um cara com talento do que ensinar um cara forte a jogar bola, né? O que acontece? Eu acho que o futebol, de um tempo para cá, ele evoluiu nessa parte física, né? A intensidade tem sido muito maior, a preparação dos clubes tem sido muito maior, e com isso o futebol ele fica... Porque antigamente você fazia um contra-ataque, às vezes voltava trotando. Sim. Hoje em dia não, hoje em dia se você não atacar e defender com a mesma intensidade, o treinador te tira do jogo, porque o futebol hoje requer muita força física, requer um condicionamento. Pô, se você ficar uma semana aí parado, você já sente. Porque, por exemplo, eu acho o Ganso um grande craque do futebol. Sim. Mas você pode ver que hoje ele já não se destaca tanto, porque ele não é de correr muito. Ele é inteligentíssimo com a bola no pé. Mas só que ele acaba ficando para trás, porque o jogador que hoje em dia não corre, não adianta ficar para trás. O futebol hoje ele te obriga a você estar 100% fisicamente, porque da mesma intensidade que você tem que subir, você tem que descer, e sobe de novo e desce, e não tem como. Se você não estiver bem fisicamente, hoje em dia você não joga. E principalmente no setor do meio campo, né, cara? Que hoje tem que estar envolvido a todo momento no jogo, né, cara? Não cabe mais, né? Mas com certeza. Eu acho que até já emendando na minha pergunta, eu acho que até tem mais a ver que é o coletivo mesmo, porque os times hoje em dia jogam muito mais compactos, né? A modernidade é muito nesse sentido. Então, se você também desconectar, você deixa o time muito largo e o espaço vai prejudicar teu time, né? Porque vai facilitar o trabalho das outras linhas. Inclusive, eu queria te perguntar isso, Wellington, sobre a diferença dos treinadores que você pegou no leste europeu para os brasileiros, nesse sentido tático, e também perguntar para você, que a gente estava conversando aqui no off, antes do programa, por que você prefere atualmente jogar mais de segundo volante, apesar de ser um coringa, né? Já jogou de lateral, direito, esquerdo, cara é ambidestro, hein, galera? Fica de olho aí, hein? E meia também. Mas por que você hoje prefere jogar como volante e diferença dos treinadores de lá para os de cá? Porque acontece, em segundo volante, eu acho que eu gosto da intensidade do jogo. Toda hora tá pegando a bola, tocando, fazendo um 2, virando para um lado, virando para o outro. Então, acho que no meio de campo ali é minha melhor posição pelo fato de eu ser ambidestro também. Entendeu? Que eu posso pegar uma bola virada assim
e com facilidade virar para outro lado. E da mesma forma, se pegar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, então eu consigo chegar no ataque também e consigo dar o suporte ali atrás também na marcação. Então eu acho assim, eu gosto de jogar ali por causa disso. Já de lateral, você acaba às vezes correndo muito sem bola de lateral, que você tem que atacar, se passa, às vezes o cara não dá. Aí às vezes você tem que recuar, entendeu? Para fechar a linha do zagueiro. E às vezes você corre muito sem bola, se desgasta muito sem bola, podendo estar jogando no meio de campo, onde a bola está sempre passando no pé, onde você consegue dar mais dinâmica. E aonde eu fiz mais gol na minha carreira foi jogando como segundo volante. Porque eu sempre chegava de trás e a bola, alguém rolava para trás, ou a bola espirrava, e eu sempre estava chegando de trás e fazendo gol. Entendi. E sobre a diferença dos treinadores europeus e para os daqui em si? São mentalidades diferentes, né, cara? Mentalidade diferente. Eles acreditam naquilo que eles acham que dá certo. Porque, como eles lá dão muita prioridade à parte tática, entendeu? Eles têm que ter muito, como é que se diz? Muita obrigação mesmo de marcar, de fechar linhas, de estar sempre... Coisa que às vezes o jogador brasileiro, do nada, ele quebra uma linha e ele quebra outro time também. Porque ele pega uma bola e ele é meia direita, às vezes ele tá na esquerda, pega uma bola ali, faz uma jogada individual, passa de dois, faz um dois, chega na cara. Eu acho que isso o jogador de futebol brasileiro ele é mais ousado em relação a isso, sabe? E os treinadores de lá de fora, os treinadores europeus, eles já têm uma mentalidade que o futebol para eles é coletivo. Se você não jogar coletivamente, se você não respeitar as obrigações táticas, você com ele lá não joga. Você primeiro tem que entender isso com eles. Porque pra gente aqui é mais importante que uma jogada individual. Às vezes uma caneta, um lençol, pra gente isso aqui que brilha aos nossos olhos, né? Já pra eles não. Pra eles, se o time estiver compacto, você estiver obedecendo, pra eles está perfeito. É isso, e vamos então chamar os especialistas. Eu vou chamar os especialistas, depois eu venho com a pergunta do Rica também, já que a gente está falando muito de europeu, de mistura com brasileiro, leitura aí. Vamos chamar então ele, o homem que derrubou o Silvinho, digo, o homem que contratou o Silvinho, né? Juninho Pernambuquês. Muito boa noite a todos, boa noite a galera do Fake Bola, o Wellington Júnior, que sou fã, jogador de muita qualidade, bate com as duas pernas na bola, enfim, faz golaços assim como eu, que sou um dos maiores batedores de falta da história do futebol. Ele pode até falar melhor. Humilde, hein? Humildade, né? Inclusive não derrubei o Silvinho. Derrubou o Silvinho, todo mundo sabe isso. Wellington, eu queria saber de você se você gosta, como você falou anteriormente, de jogar nessa posição de segundo volante, claro, para ter mais essa liberdade de chegar na área, de ser o elemento surpresa. Mas você anularia, não sei, você jogou um pouco mais avançado, que eu acompanhei alguns jogos, tinha lá o Alexandre, por exemplo, o zagueiro também estava lá, você estava se destacando mais até na frente, então você jogou um pouco mais avançado, e se você gostou mais? Ali o treinador, o Rael, né? Tanto o Rael quanto o Mazzola, eles optaram por me botar para jogar um pouquinho mais avançado, até porque acho que na metade do campeonato já era o artilheiro do time, o segundo artilheiro do time, então ele achou que ele poderia explorar mais a minha parte ofensiva para que a gente pudesse fazer os gols no momento certo, os gols que a gente precisava para alcançar a pontuação de classificação, né? Então, nós tínhamos dois volantes muito bons também lá, né? Que sempre estavam jogando em alto nível. Então, ele optou em explorar mais a minha parte ofensiva, onde eu consegui fazer alguns gols, fui o destaque, fui o melhor meio-campo da competição, e daí até as portas se abriram. Então, assim, como eu te falei, é uma posição que eu também gosto de jogar, mas a minha posição preferida é jogar de segundo volante. Mas eu jogo de meio-campo, na boa, jogo de extremo também, na boa. E, sabe, minha parte ofensiva é muito forte, pelo fato de ter uma explosão boa e tá sempre chegando na frente com força, com sobra, entendeu? Mas, assim, eu agradeço a minha oportunidade lá, os treinadores lá, o Rael, o Mazzola, que me deram bastante confiança. E acho que, como eu te falei no início, né, a confiança dentro do futebol é tudo. E agora a gente aguarda aí, tô no Rio São Paulo lá, com o Palinha, que é o técnico do Rio São Paulo lá, e esperar que as coisas voltem para a gente poder dar o nosso melhor e se destacar e alcançar nossos objetivos no clube, né? Que é subir para a Série A. Tá certo. Juninho, que já saiu fora. Obrigado, Juninho.
A gente espera que o Juninho volte aí semana que vem. Rica, sua pergunta. Pô, eu queria saber uma história. Vamos para resenha, né, mano? O cara já passou por Suíça, Eslováquia. Tem alguma história engraçada aí para tu contar pra gente, brother? Se enrolou com o idioma, se perdeu? Conta aí pra gente, velho. Assim, é complicado. A vida lá fora é uma vida que requer adaptação, né? E não é de uma hora para outra que você vai se adaptar. E é superação, cara, porque é saudade, é um montão de coisa, né? O pessoal acha que se jogar lá fora é só chegar, vestir a camisa do clube, pisar na neve, não é. Eu acho que é adaptação, é saudade, é a cultura, né? É muita coisa que você tem que se adaptar. Mas assim, história engraçada, acho que dentro do futebol, eu não acho que vou lembrar de nenhuma agora, mas às vezes a gente passa na mente essa história que a gente acaba rindo sozinho de lembrar, né? O que aconteceu naquele momento, mas a resenha da bola ela é fenomenal. Eu acho que até o treinador, quando o jogador quando ele encerra a carreira, eu acho que o que ele mais sente falta é a resenha do vestiário, que a gente tem sentido nesse momento, né? Que é aquela resenha de vestiário, todo mundo zoando, brincando, né? Porque só quem tá lá dentro sabe como é que é a resenha boa, a resenha sadia. E existe uma disputa, né? Quando o grupo é bom, existe sempre uma disputa, mas é aquela disputa sadia, que vai jogar sempre quem tá melhor, né? E Verdade. acho que isso a gente que está no profissional já há 12 anos, 10 anos, a gente já tem entendimento que cada um tem que ter o seu momento, a sua oportunidade, né? E na hora que pintar a oportunidade é dar o seu melhor, né? Verdade. Perguntaram aqui se as eslovacas são isso tudo mesmo que vendem ou é só nome. Estão querendo comprometer o amigo, mas enfim. Essa eu vou pular. Essa eu pulo. Boa. O Xandão perguntou aqui se você gosta de jogar de lateral, porque você já fez essa função algumas vezes. Pergunta ele vai te responder. Não gosto mais não. Tá certo. Já larguei a lateral. Agora é meio campo, ou o segundo volante, até primeiro volante também, mas vai jogar de meio campo agora. Não é, cara? Melhor. Falando em resenha aqui, vamos abrir também para ele, né? Um homem que, pô, sabe tudo de técnica, tática, mas também gosta de uma resenha, joga um pokerzinho. Professor Lucha, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Wellington. Mandar um grande abraço para a galera que está acompanhando o chat, o Xandão, que é fora de série, ser humano da melhor qualidade, a rapaziada lá, o Thiago, da 22409, e mandar o Chupa J, né, que é um torcedor Botafogo, lunático. Então, perguntar ao Wellington, como ele falou, né, dessa tática que hoje no futebol, que modéstia à parte falando, eu sou o melhor treinador, né, do Brasil. Alguns falam que é o Jorge Jesus, só que eu acho que sou eu. E se você, nessa questão tática, a sua evolução depois da Europa ajudou? Porque na Europa é o sonho do jogador, né? Ir para a Europa. Eu, inclusive, treinei Real Madrid, não fui bem lá porque me queimaram. E quero saber se lá o que o seu futebol evoluiu. Então você tem já essa qualidade nas duas pernas, esquerda e direita, essa facilidade. O que você trouxe de bom para a sua carreira de lá? De lá, com certeza, é a melhor virtude do futebol europeu, né? Que é respeitar a obediência tática, né? E força, né, cara? Então, a partir daquele momento que eu joguei na Eslováquia, na Suíça, eu vi que eu precisava de mais de força, coisa que eu não dava muita atenção quando eu jogava no Brasil. No Brasil, aqui a gente dá muita atenção à velocidade, qualidade individual, um drible, né? E lá ele já não liga tanto para isso. Lá a obediência tática e a força física é o que é mais importante para eles lá no futebol europeu. Que a obediência tática para eles ainda vai além do que a força física. Que lá eles têm que obedecer à risca a tática. Que se não obedecer, eles não jogam. O treinador quando eu cheguei lá, o treinador falou isso para mim: olha só, você tem muita qualidade, você está vindo do Botafogo, você veio da seleção e tal, beleza? Mas se você não respeitar taticamente o que eu quero, infelizmente você não vai conseguir jogar aqui. Porque não é só ele. E são treinadores, sabe? São treinadores antigos ainda, coroa. Nesse time de Spartak que eu joguei, o treinador devia ter uns 50 e poucos anos e tal. Então, eles são muito rígidos em relação a essas coisas, a obediência, né?
Não, verdade. O professor aqui também é meio rígido, mas entra na resenha. Fiquei sabendo que o professor, uma vez, queria prendeu o elenco do Flamengo um tempão porque alguém soltou o peido e ele queria que alguém entregasse. Quem foi que soltou o peido? Isso não é mentira, mas enfim. Isso é falta de respeito com o colega de trabalho, tá certo? Você quer que entregue quem soltou o peido? Não quero saber, tá certo? Só que o Wellington é grande jogador. A mão amarela. Jogador. Quem tá com a mão amarela que soltou. Mas isso é coisa que falaram. O Wellington é grande jogador, me lembra muito, como ele é ambidestro, bate bem na bola, faz gol de fora da área. Me lembra muito um amigo do senhor, que o senhor também cuidava pra caramba, Marcelinho Carioca. Lembra muito? Ô Renan, eu falo pra você, eu venho na live participar, você para de falar desse Marcelo, que é moleque safado. Que isso? O Wellington não é. Marcelinho é moleque safado, tá certo? Você para de falar merda. Mas não é teu amigo? Ele não é teu amigo? Não é meu amigo. Não? Tu roubou teu bombom, ele? Isso é resenha que falam, né? O Wellington não pode comprometer o Wellington, mas que o Marcelinho Carioca, né? Eu tava com o esquema já do bombom e ele foi lá e roubou. E é mau caráter. Tá certo. A mão do poker tá boa, né, hoje, né? Tá boa. Tá certo. Obrigado, professor. Eita, chegou a polícia aí. Ah, não, chegou é só aqui não. Chegou, não, aqui não. Aqui, vamos lá, não sei se é... Bom, vou rolar a bola pro Rica, mas antes, Wellington, na atual conjuntura e tudo mais, você tem jogado de volante, você tá bem mais solto nesse sentido. Fala um pouco pra gente o que você acha que tem virado essa tendência, que a gente até falou também um pouquinho antes, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco nisso. O que tem virado tendência com jogadores de tanta qualidade recuar, seguindo um pouco o padrão do Pirlo, que era um cracaço de bola, era meio e também recuou. Aconteceu com o Gerson, anteriormente aconteceu com o Rincon, agora você também é um exemplo. O que você acha que tem tido essa tendência de meias voltar e jogar de volante em si? Então, vou responder a sua pergunta aí, mas antes eu quero mandar um abraço pro Pessan aí, irmãozão da bola aí, zagueiro. É verdade. Mandar um abraço pra ele, falar pra ele que tô com saudade da resenha. Vamos lá, cara. Então, acontece. Eu acho que o futebol hoje em dia, ele tá bem compacto, né? Eu acho que não só os volantes estão recuando, mas os meios também acabam recuando um pouco, porque hoje em dia os treinadores, eles dão bastante... Eles pedem muito que o time todo recue, né? Na linha da bola, na linha do meio de campo ali. Então, acaba todos os jogadores jogando bem compacto. Não é porque, às vezes, o jogador recua no jogo que ele não vai chegar na frente. Ele sempre chega na frente. Como eu te falei da intensidade, né? Acho que a intensidade hoje em dia é muito grande. No mesmo momento que ele tá de segundo volante, mas ao mesmo tempo, 5 segundos ele já tá no ataque. E mais 5 segundos ele tem que recuar. Então, acho que eu me sinto jogando melhor ali, porque é onde, como eu te falei, a bola passa mais tempo no pé, e você consegue dar mais dinâmica, coisa que de lateral você não consegue. De lateral você corre muito sem bola. Sim. Então, assim, o Pirlo, como tu falou, o Pirlo, o Gerson, né? Eu acho que é mais opção do treinador. O treinador também acha que ele atua melhor recuado, como alguns também eles avançam, como, por exemplo, eu costumo jogar melhor recuado segundo volante. Mas o Mazola e o Rael Dolaria, que os treinadores, eles acharam melhor me colocar mais ofensivo. Então acho que vai de cada treinador, opção do treinador. Que eles tentam tirar o melhor de cada atleta, né? É verdade. Ô Wellington, só pegando esse gancho, nessa questão do Dolaria, você acha que no caso eles usaram você um pouco mais adiantado, também pelo fato de você ter essa noção de ajudar também na marcação, isso também, claro, por essa movimentação do meio campo no futebol atual também ajudaria, né? Eu também não joguei só de extremo lá de meia, né? Teve alguns jogos que eu também joguei de volante. Então, assim, conforme tu for tendo as necessidades dentro da competição, ele fazia algumas modificações e tal. E às vezes ele botava um pouco mais de força no meio de campo, mais velocidade no meio aberto, né, no extremo. Quando o Xandinho entrou no time lá, o Xandinho é bastante rápido. Então, assim, ele tinha que botar... Porque o melhor do Xandinho é ofensivo, né? O Xandinho não é um jogador que vai marcar, que vai dar porrada no meio de campo. Ele é um jogador mais ofensivo. Eu já sou ofensivo e consigo também marcar.
Então, acho que é a leitura do treinador, né, que achava que o time jogava melhor daquela forma ali, e eu de forma ofensiva. Então, eu acho que é mais opção. Tá certo. Rica, sua pergunta, meu queridinho. Acho que o Rica caiu. Não, voltou. E aí, Rica, sua pergunta. Ih, rapaz, tá indo e vindo. Hoje a internet tá zoada, pô. Não, tá completamente zoada mesmo. Quanto isso, eu vou chegar então chamar de segundo volante para segundo volante. Acho que é a maior referência de segundo volante da história do mundo futebolérico, do universo, eu diria. O nosso Gerson, o canhotinho de ouro. Fala, galera. Alô, galera do Fake Bola, né? Aqui, volante, Renan. Não entende nada. Bola no pé. Agora aqui, eu, o Wellington, tá certo? 2 volantes, sabe sair jogando. O Wellington marca, eu também marco. Mas sai qualidade, tá certo? E muito bom jogador, tá certo? Falou bem, eu queria perguntar, né, pro Wellington. Ele respondeu perfeitamente nessa questão tática, que o treinador gosta de usar. Um volante que tem mais qualidade, um pouco mais adiantado. E ele falou perfeitamente. O treinador optou. Por quê? Tinha um jogador rápido, tá certo? Do lado, que era o Xandim, correto? E ele ali auxiliando, que é muito bom jogador. Já matou. Jogador é isso. Não é você, Renan, que não sabe nada de bola no pé. É verdade também. Obrigado, Canhota. Obrigado por me agredir gratuitamente. Mas tudo bem. Bom, o Wellington, o Edmar perguntou aqui qual clube você jogou na Suíça, perdão, e qual cidade você residiu lá? Lá eu joguei, morava na cidade de Zurique e joguei no FC Vill. Que depois isso, hein? Depois morei na cidade de Bielbienne e jogava no clube Bielbienne. E depois eu fui para o último time que eu joguei, FC Konis, que também ficava na cidade de Berna, né? Lá. Cara, assim, é uma experiência única, é um país surreal, é um país muito organizado, muito bom. Futebol também muito bom de jogar lá. É onde, com toda certeza, eu voltaria a jogar lá se houvesse oportunidade. Era na Suíça. Mas enquanto não pinta a oportunidade de voltar para fora, a gente tem que trabalhar forte aqui no Brasil, né? Fazer um bom trabalho para poder as portas se abrirem no exterior ou aqui mesmo no Brasil. Trouxe muito chocolate e relógio, só para saber assim. Bastante. Chocolate lá é incomparável. Imagina, todo mundo fala, cara. Todo mundo fala. A gente não tá nessa realidade, né, Rafa? Não, eu compro muito no trem aqui, de vez em quando. Kit Kat. Muito bombom. Kit Kat. Kit Kat A2, às vezes caixa de sortidos. Sortidos é bom. Sortidos é bom. Parece que tá comendo a barra de chocolate de sabão. Você já ouviu falar do moço? Fala, Renan. Deixa quieto. Olha, tem um moço do chocolate aqui, que cara. Do Cosme Damião. Aquele é bom, coisa linda. Aquele chocolatinho que vem no Cosme Damião, aquela bolinha de bolinha de futebol de chocolate. É de Zurique isso aí. Nossa senhora. Tem um moço do chocolate aqui, que é um senhor que faz embaixadinhas. Não tem como. Encontrou algum político lá, cara? Alguém abrindo uma conta, alguma coisa lá? Falei pra eles que minha conta estava aberta lá, se eles quisessem botar, eu poderia botar lá, usar. Se quiser depositar, né? De boa. De boa. Aí, tamo aí de bobeira. Qualquer 2-3% tava tranquilo. Foi. E ele não é pouca coisa, não. 2-3% desses caras, hein? Coisa linda. Já dava quieto, né, meu querido? Dá pra comprar um chocolate, pelo menos. Com certeza. Bom, o Wellington, eu queria também te perguntar um pouco sobre a questão da convivência que o Rica falou no início do programa com jogadores da seleção. Você até citou o Alex Teixeira, que eu também concordo que é um potencial gigante. Tomei caneta dele também. Tomou, né? Tu tomou do Coutinho, do Alex Teixeira. De mais quem que tu tomou caneta?
Só para aqui. De uma galera aí. Faz parte. Acidente de percurso, faz parte. Depois não podia chegar muito firme no menino, porque o rapaz do charuto sempre acompanhava ele. Então... Depois que o Vilmar teve aqui e falou que o Rafa para pegar ele tinha que pegar a moto, os caras querem, que zagueiro. Não tem um zagueiro mais rápido do que o atacante. O Vilmar tem 2 metros de canela. Como é que pega o rapaz? Não tem como, pô. Tem como. Depois dessa, eu fiquei até na minha. Inclusive, o Felipe Coutinho hoje tá aí na Europa porque eu não quis chegar mais duro nele, porque eu podia ter interrompido a carreira. E esse foi um presságio, pô. Ou tentar, né? Ia ficar feio, hein, se tentar se não conseguisse. Mas enfim. O Rica voltou, mas antes de jogar a bola de volta para ele ali, para ele fazer mais uma pergunta, eu queria te perguntar, nessa resenha mesmo, questão de vaidade. Você jogou em clubes grandes, você teve passagem na Europa e tudo mais. Você vê muita diferença, não vou nem perguntar da Europa, porque a gente sabe que a questão cultural pesa muito, mas você viu muita diferença no ambiente da seleção pro do Botafogo em si, muito nessa questão de vaidade, porque alguém pode se achar mais do que era, ou algo do gênero, porque eu percebo muito que quem tem muito sucesso, geralmente, obviamente que vai ter exceção, são pessoas que são muito mais focadas, né? Então eu queria te perguntar isso. Você viu muita vaidade nesse sentido aí? É uma curiosidade minha, nesse ambiente. Então, cara, eu acho que vai de cada pessoa, né? A questão de vaidade. E não adianta, cara. Todo clube que você vai passar, não é só clube, acho que na vida, até qualquer trabalho, você trabalha numa empresa, vai ter as pessoas que são mais humildes, vai ter pessoas que são mais vaidosas, né? Eu acho que isso aí já faz parte da vida, né? Então a gente assim, acaba se acostumando, porque cada time é um ambiente diferente, cara. Por exemplo, você citou aí da seleção do Botafogo. Eu acho que existe a diferença do Botafogo para a seleção, porque na seleção ali todo mundo já tem seus nomes no clube, né? E ali todo mundo acaba chegando igual na seleção, todo mundo está defendendo o seu país. Então ali todo mundo é igual. Já no clube é um pouco diferente. No clube ali você tem que matar um leão por dia ali, porque você está em busca do teu ali, entendeu? Da sua conquista individual e sua conquista coletiva também. Porque o clube depende de você, né? Você está fazendo um bom trabalho ali, individual, para você poder se destacar e também conquistar os objetivos do clube. Porque o clube mais importante é as conquistas coletivas, né? O objetivo do clube. Não é só pensar no seu objetivo. O clube também é muito importante. Você trabalhou com o Cuca no período da tua subida, que foi em qual ano mesmo? Só para recapitular aqui. No Botafogo em 2008. 2008. Então você pegou, na minha opinião, o melhor momento criativo do Cuca em si. Você aprendeu muito com ele, porque eu gostava muito desse período do Cuca, eu achava ele muito mais ousado do que ele tem sido nos últimos anos, que atualmente eu acho ele muito mais pragmático, ele joga muito mais por uma bola, jogo aéreo o tempo todo, e eu não estou dizendo que o jogo aéreo não é útil, eu só estou dizendo que eu acho que ele é menos criativo do que ele era nesse período do Botafogo, depois do Flamengo, que naquele Botafogo ele jogava um 3-4-3, né, e eu achava super interessante, que é pouco utilizado aqui, a gente até vê em times argentinos, mas em time brasileiro a gente não vê tanta essa ousadia em si. O que você tira aí desse período com o Cuca, além da oportunidade que ele te deu? Além do aprendizado, né? O estilo de jogo do Cuca é bastante dinâmico, né? Sim. Tu vê que nenhum jogador fica parado. Tá sempre tocando a bola, passando por trás, movimentando. É como você falou também que a bola parada dele também é muito importante. Ele treina bastante a bola parada. Mas é um treinador que dispensa, né, comentários. A qualidade não só dele, como da comissão técnica dele também. São profissionais de alto nível, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, cara, a comissão técnica do Cuca. Eu tive a oportunidade de trabalhar com outros treinadores também no Botafogo, como o Ney Franco, o Geninho, Estevam Soares e Caio Júnior. Só que o Cuca foi o treinador assim, que eu mais me identifiquei, mais tenho carinho pelo fato de ele ter me promovido profissional, me dado bastante confiança, sabe? Sim. Ele me botou para jogar, ele me subiu profissional, e não foi porque ninguém pediu, foi porque ele foi ver o jogo e falou assim, pô, é esse jogador que eu quero. Manda ele se apresentar no profissional, e dali eu iniciei a pré-temporada com a equipe, e dali as coisas começaram a acontecer também, até mesmo que eu chegava com mais moral na seleção, quando eu estava no profissional, né? Então só tenho a agradecer, cara, e assim, a qualidade do trabalho dele é indiscutível.
Sem dúvida nenhuma. Rafa, o Rica tá com problema de conexão, hoje tá meio difícil. Antes de voltar aqui pro chat, eu vou então chamar o nosso querido Kim Jong-un, que já tá entrando na nossa rodada final. Então antes, vamos chamar o Kim Jong-un. Olá, Renan. Fala, Wellington. Eu sou Kim Jong-un. Eu sou chinês, meio japonês. Tem cachorro latindo aqui fora, vai morrer. Cachorro vizinha vai. Eu vou fazer o negócio. Ela sabe se deixar vir lá, coisa pra comer caldo de cana depois. Então deixa ela quieta. Não espirra aqui não, tá aqui. Não, eu não tô sem essa bola pra cá, não. Fala que foi eu, não. Deixa a coluna pra lá, calado. Então, eu quero saber se... O Wellington, mora onde mesmo, Wellington? Eu sou de Madureira City. Eu moro na divisa de 3 bairros. Eu moro na divisa de Rocha Miranda, Bento Ribeiro e Madureira. Eu moro no meio. Mas eu falo Madureira porque o pessoal conhece mais Madureira, né? Então fica mais fácil. Sim, ali a chapa é quente ali. Deus abençoe. Eu quero saber se você, antes de jogar a partida da Baixada Champions League, do Mano Xandão, se você tomava aquele caldo de cana espeto com pastel, se tu gosta. Só de queijo. Pastel só de queijo. Tô contigo nela. O de frango, carne não. Não, frango e carne tem a possibilidade de ser carne de cachorro, então Não, chinês só de queijo. Não, ninguém... Não fazer essa coisa cachorro, não. Só que se não tiver colher lá, a gente cuida. E depois botar pra frente. Obrigado, Kim. Kim, a sua pastelaria tá voltando já a abrir com essa parada do prefeito aí, ou ainda vai demorar um pouco? Vai demorar um pouco, né? Não tem nem mais cachorro na lua. A gente não tem como trabalhar assim, porque tá até cachorro dentro de casa. Não sai pra nada. Fica difícil, né? Trabalhar assim. É verdade, né? Só caldo não dá, né? Tem que ter uma carninha no pastel, né? É pastel de... Opa, cadê mistura? Tá certo. Bom, então vamos para a rodada final. Riquinha, tá ouvindo? Tô. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, Rica. Rica, faça sua pergunta final e depois a gente já vai entrar para os destaques finais também. Então, por favor. Minha última pergunta pro Wellington, pergunta final aqui, é o seguinte: melhor treinador que você já trabalhou e melhor jogador, na tua opinião? Cara, treinador, assim, eu vou destacar o Cuca pelo fato de ele ter sido o treinador que me promoveu profissional, me dado confiança, né? Então é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Então, para mim, o número 1 é o técnico Cuca. Cara, jogador, eu acho que é muito difícil escolher um jogador que você trabalhou junto que foi o melhor, né? Eu acho que futebol é feito de momento também, cada um tem seu momento bom, né? De estar sendo destaque e tal. Então, eu prefiro dizer que o melhor jogador que eu trabalhei foram todos aqueles que eu trabalhei, porque com cada um a gente consegue aprender um pouquinho, né? Tá certo. Bom, Wellington, minha última pergunta também é sobre o futuro, após a pandemia. O que você espera, assim? Você está agora indo para o Rio São Paulo e tudo mais, mas o que você almeja ainda na sua carreira? Tem algum sonho que você deseja muito ainda realizar em si? Cara, no futebol nada é impossível, né? Futebol ele é muitos altos e baixos e as coisas acontecem do nada. A gente, sabe, às vezes tá jogando um time pequeno e do nada faz um joguinho bom e você vai para um time grande. Então, assim, eu tenho meu objetivo de voltar para fora do Brasil, né? Meu objetivo é voltar para fora do Brasil e, sabe, conseguir fazer uma sequência boa lá fora, me destacar e depois voltar para o Brasil para dar continuidade, jogar mais uns 2 aninhos aqui no Brasil e encerrar a carreira tranquilo, sabe? Porque, assim, eu costumo dizer que dinheiro não é tudo, né, cara? As coisas que eu conquistei no futebol acho que vale muito mais do que dinheiro, que foi ter vestido a camisa da seleção brasileira, que foi ter jogado em clube grande e ter jogado na Europa, que são os 3 sonhos de todo jogador de futebol, né? Jogar o jogador brasileiro, vestir a camisa da sua seleção, jogar na Europa e
e jogar num time grande aqui no Brasil. Então, eu consegui esse êxito, né? Conquistar esse objetivo meu, pessoal, né? Então, eu acho assim, que daqui para frente eu tenho que dar o meu melhor, mas sabendo que, com o pé no chão, que as coisas só acontecem se a gente trabalha forte, se a gente der continuidade, se a gente não desistir, que é o que eu tenho feito em momentos difíceis, né? Onde a gente tem que treinar sem motivação, né? Porque a gente não sabe quando ele vai voltar e tudo, mas a gente não pode deixar a peteca cair, a gente tem que dar continuidade, continuar trabalhando, que só assim as portas vão se abrir. E agora eu estou no Rio São Paulo, é o clube onde, além do meu objetivo, que é colocar o time na Série A, tem um objetivo do clube também em si, e a gente tem que respeitar, entendeu? Cada um respeitar o seu espaço e fazer o nosso melhor lá para a gente poder alcançar esse êxito principal aí, né? É certo. Eu tenho duas coisinhas aqui para terminar antes da gente dar o destaque final, que é, eu queria que o Wellington pedisse um gol para a gente narrar aqui em sua homenagem, um gol que você gosta muito aí. Eu acho que pode botar aquele gol pelo Botafogo que vocês colocaram no Instagram lá, que aquele gol ele foi... Acho que todo gol ele é inesquecível, né? Uhum. Mas fazer o gol com a camisa de um clube grande, com a torcida, eu acho que é... Como teve aquele gol que eu fiz pelo Bangu também, de fora da área, que foi um gol muito bonito. São gols que ficaram marcados. Mas assim, eu deixo para vocês a opção dos dois gols aí, que vocês quiserem escolher, pode escolher. Tá certo. Antes de chamar o Luiz der uma pensada, eu vou deixar um botafoguense fazer a última pergunta para você, que é um cara que ama relógios suíços, Agnaldo Timóteo. Tudo bom, Agnaldo? Tudo bem. O Renan, você tem que ouvir isso aí, que o Botafogo é gigantesco, cara. Tem que ouvir isso aí, é colossal. É colossal. Cadê o Agnaldo? Chama o Agnaldo, que ele acha isso tudo também, esse danadão. Veja bem, menino. Muito boa noite, Wellington Júnior. Rapaz de muita qualidade, jogou no meu Botafogo, menino. E eu adoro garotos que subiram da base do meu Botafogo. Então, eu quero fazer uma pergunta pra você, a pergunta final, né? O Renan me chamou e eu tô aqui. Que você falou que quer voltar para a Europa e depois voltar para o Brasil, jogar mais alguns anos. E depois que terminar a carreira, você vai continuar jogando, ou fazendo parte do futebol, algo relacionado a futebol ou não? Vai descansar? Chega de futebol. A gente tem que começar a pensar realmente, né? Eu tenho alguns projetos em mente aí para já iniciar, mesmo antes de ter parado, para quando eu parar eu já tá numa sequência boa, numa caminhada boa dentro daquilo que eu acredito, que por enquanto eu prefiro deixar em off, mas em breve vai ser, vocês vão saber aí, um projeto aí, é o que eu quero fazer depois que parar de futebol. Também eu tenho até a vontade realmente também de fazer faculdade de fisioterapia, para poder continuar dentro do futebol, né? Mas não é minha prioridade ainda. Tá certo. Luiz, qual gol que a gente vai ter aí? O do Bangu ou do Fogão? Vamos no gol do Botafogo! Wellington, aquele passe foi do Eduardo, que tinha trancinhas no cabelo? Foi do Eduardo. Meio malucado, você pode até falar depois melhor um pouco. Eu gostava muito do Eduardo. Veio como zagueiro, jogou de lateral esquerdo. Gostava também. Então vamos lá para o gol, Renan, pode? Manda ver, Luiz Carlos Júnior, o gol de Wellington pelo Botafogo. E lá vem o time do Botafogo com a bola dominada, Eduardo. Ele vai entrar, deu um toque no meio da área, entrou o Wellington, deu um toque, bateu pro gol. Golaço! Gol! É do Botafogo, Wellington Júnior! O menino da base fez o gol! A bola sobrou pra ele dentro da área, o Wellington bateu bonito! No ângulo, sem chance pro goleiro! Lédio! O Botafogo sai! Faz o gol! Ai, meu morro com esse Lédio. Chega a arrepiar, né? É só de lembrar. Agora que o narrador foi pouquíssimo clubista, né? Porque os dois gols são realmente bonitos, mas o gol do Bangu é uma cena do Botafogo, né?
Pô, foi a escolha do narrador. Escolha. Não, eu não tô dizendo que o gol não vale a pena, não, que foi um belo gol de fato, é importantíssimo. O primeiro gol profissional, eu acho que é inesquecível pra qualquer um, ainda mais num clube gigante como o Botafogo. Mas foi nada clubista, né? Que aquele gol do Bangu é uma pintura. Aquilo dali é pra brigar pelo gol do ano do Brasil com tranquilidade. Aquele gol que ele fez pelo Bangu de perna esquerda é ambidestro, Renan. É só pra quem tem qualidade. Meu Deus do céu. Nossa senhora, o goleiro podia pular pular antes ainda que não ia chegar, não, filho. Foi lá mesmo. Nem eu acreditei que ele entrou. Eu vou lá mesmo. Bom, então vamos pro destaque final, galera. Ricardo, seu destaque final, meu querido. Bom, o destaque final é agradecer o nosso convidado, Hélio Júnior, dispôs esse tempo aí para falar com a gente. Podia estar fazendo alguma coisa melhor, eu sei, mas prova de humildade toda está aí com a gente nesse momento. E meu destaque final agora vai mais uma vez, saindo da esfera futebolística, o momento que a gente vive, né, cara? É um momento em que os hospitais particulares, eles diminuem o tanto de internações e leitos, então parece que está tudo bem. Os públicos continuam a zona, continuam sem vaga, o hospital que era para ser feito não foi feito, e aí, como parece que o vírus está indo para a periferia, vamos voltar tudo ao normal que passou. É isso, agora que a gente chega em 1.000 mortes diárias, quase uma semana seguida, acho que menos ontem, volta-se a falar abre tudo. Dá para saber que a gente tem economia para acelerar, dinheiro. Só que quando você fala em acelerar a economia, você tira o corpo fora do governo de manter o mínimo para quem precisa trabalhar e o mínimo para empresa que fica aberta. Então é isso. Infelizmente, vamos ser vencidos pela idiotice. E eu espero que a situação piore. Sem dúvida, Gica. Seu áudio deu uma pipocada, mas deu para entender a mensagem. E não, de fato, não é ainda o momento, infelizmente, para a volta. Mas esses caras querem acelerar tudo e indiferente de quem vai pagar, e provavelmente quem vai pagar é pobre, né? Enfim. Rafael Fernandes, Rafinha, seu destaque final. Meu destaque final o Rica falou bem aí. Então, também agradecer o Wellington aí pela estar com a gente assim, uma horinha aí, falando um pouco da carreira dele, e tem muita coisa aí. Futebol, como ele mesmo falou, é uma caixinha de surpresa, então tem muita coisa boa para ele aí, a gente vai estar na torcida. É isso. E também agradecer o Xandão, e o Xandão tá falando que agora é Zaire, no Beira-Rio não vai vir não, agora é Zaire na Champions. Pra você estar com ele lá. Contratações ao vivo aí, olha aí, bicho. Pois aí, tá fechando o pacote, vai no Twitter do Zaire, tá bombando direto. Já. Vai ter vaga pro homem lá. Tá voando, essa competição vai ser espetacular, hein? Bom, eu queria agradecer ao Wellington, queria agradecer a todo mundo que interagiu no chat, muito obrigado a todos. Vou deixar você dar as suas palavras finais, depois eu acrescento o finalzinho ali. Wellington, muito obrigado pela sua generosidade e esperamos que você consiga ter êxito ainda maior, porque a sua carreira já é um êxito gigante. Parabéns pela sua luta e seu esforço. Que bom que Deus glorificou você e conseguiu fazer você ter essa carreira brilhante. Você conseguiu atingir 3 patamares que não é para todo mundo, que é um sonho de todo mundo aqui. Acho que todo mundo que está aqui, dentro ou fora de campo, que ama futebol, sonhou em jogar em clube grande, sonhou em passar pela seleção, ou sonhou em conhecer outros países e ver como é que é lá fora. E você realizou os 3, então você é um vencedor. Obrigado pela generosidade, e fala o que você quiser nas suas palavras finais. Agradecer ao Ricardo aí, agradecer a você, Renan, agradecer ao Rafael aí. A gente poder também interagir um pouquinho, né? Falar um pouquinho da minha carreira, né? Sim. E poder responder as perguntas da galera aí que tinha dúvida. E sabe, como vocês falaram, é um momento muito difícil, mas eu tenho certeza que nós iremos vencer todo mundo junto essa batalha aí, com segurança, né? Lógico, a gente aqui em casa, a gente está doido para voltar, ao mesmo tempo a gente sabe o risco que a gente corre, né? Uhum. Mas assim, eu acho que o mais afetado de todos somos nós que jogamos hoje num clubes de menor expressão, né? Sim. Onde a gente tem que, não adianta, a gente tem que voltar para dentro de campo, poder fazer nosso trabalho de forma segura, né? E para a gente poder também dar continuidade na nossa vida pessoal, porque sem trabalhar a gente não consegue chegar em lugar nenhum também. Que para a gente também o trabalho é muito importante. A gente sabe que a saúde é muito importante para a gente, mas
o nosso trabalho também. Se a gente não estiver trabalhando, a gente não recebe, a gente não sabe como é que é as coisas do futebol hoje em dia, né? Os clubes de menor expressão mais ainda, porque eu tenho certeza que a maioria dos clubes de menor expressão, conforme os jogadores estão em casa, eles não estão pagando, e com isso afeta só a gente, afeta nossas famílias também, mas a gente torce aí que dê tudo certo aí, que a gente volte o mais possível, que a gente vença essa batalha aí, valeu, e obrigado aí pela oportunidade, pela resenha, vocês aí também, de poder trocar esse feedback nosso aqui, valeu, e um abraço para todo mundo aí que deu moral aí comentando, que espectadores também, e agradecer a todo mundo aí. Valeu? Tamo junto, Wellington. Brigadão. Gente, sigam a nossa página do Fake Bola em todas as redes sociais. Aliás, Wellington, você quer passar sua rede social, Instagram e Twitter? Então, quem quiser seguir lá, meu Instagram é WellingtonJR10. O meu Twitter, eu nem lembro, quase não entro no Twitter. Mas se botar lá o Wellington Júnior aparece. Com certeza. Facebook também tá o Wellington Júnior lá. A galera que quiser adicionar lá, seguir lá, pode seguir lá, que vai continuar acompanhando um pouco da minha trajetória aí. Sem dúvida, e vamos seguir, galera. Também sigam a nossa página em todas as redes sociais, @fakebolaoficial. Pedir pra galera que puder, cara, quem tem que trabalhar, a gente entende. Infelizmente, a gente não tá tendo assistência suficiente para poder ficar em casa por mais tempo. E isso aí eu incluo todos os governantes, indiferente de presidente, governador, prefeito. A responsabilidade do Estado é essa, mas quem puder ainda permanecer na quarentena, o faça, por favor, porque é fundamental. A gente não está falando isso de orelhada, os países que conseguiram dar a volta por cima e estão dando a volta por cima foi por causa da quarentena e do controle. Então vamos seguir, e para as torcidas e para todos que manifestaram por democracia e contra também aos episódios lamentáveis desse fim de semana de racismo nos Estados Unidos e que a gente sofre ainda no Brasil, vocês estão de parabéns, e democracia e sempre contra o racismo. Até amanhã, tchau pessoal. Valeu, galera. Tamo junto, valeu. Valeu.